vez, dessa vez para corrigir aí a nossa atividade, tá? Eu passei 8 quesitos, facinho para vocês, e eu espero, né, que, assim, não espero, a maioria dos senhores não tiveram dificuldade alguma para fazer, outros ainda nem fizeram, tampouco me entregaram, tá? Então fica a dica e aí vai um recadinho, façam a atividade. Sei que muitos dos senhores já estão aí bastante sobrecarregados, vida de aluno não é tão fácil como se parece, né? Vocês têm N coisas para fazer, certo? Mas aí organizem o tempo dos senhores para que todas as atividades elas sejam aí entregues, tá certo, senhores? Eu já estou cobrando a minha, então vamos lá, vamos se ligar nessa questão. Mas vamos aí embora à correção da nossa atividade, tá? Vinda da família real para o Brasil. Isso ocorreu no ano de 1808. Exatamente, foi o ano que eles chegaram, tá? Mas eles saíram de lá aí em 1807. Eles levaram cerca de 3 meses para poder chegar ao Brasil. Isso porque ainda era muito rústico, apesar deles serem os pioneiros na navegação, blá blá blá. E depois a Inglaterra superá-los, ainda era assim muito rústico. Os navios eram muito pesados e iam lentamente e tal. Então havia todo um processo, eles levavam em média aí cerca de 3 meses para atravessar o Atlântico. Mas em relação aí à primeira questão, tá certo? Explique quais as razões levaram Napoleão a invadir Portugal. Muita gente acertou e tá de parabéns. Eu senti aí uma pontinha, né, das aulas anteriores e tal, gostei bastante disso. Significa que os senhores andaram prestando aí bastante atenção na minha aula, tá certo? Então assim, Napoleão, ele ameaça invadir Portugal e ele invade de fato Portugal, só que a família real não está lá, ela já tem, ó, pega o beco aqui para o Brasil, tá certo? Mas isso por quê, tá? Bom, o imperador francês, Napoleão Bonaparte, havia colocado em prática uma política expansionista, com o intuito de estabelecer o seu domínio por toda a Europa. Mas por que ele fez isso? Ele fez isso, senhores, simplesmente por conta de um único país. Quem? A Inglaterra. Né? E por conta dela, surgiu aí a nossa segunda questão. O que foi o bloqueio continental? Napoleão tentou de várias formas aí invadir e derrotar a Inglaterra. Como ele não conseguiu, o que foi que ele fez? Muito simples. Ele decidiu dominar toda a Europa para poder bloquear quem? A Inglaterra, tá certo? Então a resposta seria, com o objetivo de quebrar aí a resistência da Inglaterra, que era a maior fornecedora comercial da época, por isso que a questão é uma questão política e econômica. Napoleão tentou sufocá-la economicamente, proibindo os países europeus de comercializarem aí com os ingleses, tá? Então, a proibição, um decreto no ano de 1806 para que nenhum país da Europa negociasse ou comercializasse os produtos ingleses, que era o maior fornecedor no período, para que assim Napoleão pudesse enfraquecer a Inglaterra e derrotá-la, como fez com todos os estados aí da Europa, menos com Portugal e Inglaterra, tá certo, senhores? Nessa questão, eu trago aqui para vocês um mapinha que vai esclarecer bastante isso aqui. Esse mapinha é o mapa da Europa, tá certo? Aqui vocês estão vendo uma linha tracejada roxinha. Essa linha tracejada roxinha aí vai indicar o bloqueio continental, tá? Vejam aí, vai passar pelo Canal da Mancha, né? Que vai dividir aqui a Inglaterra, as ilhas da Grã-Bretanha, né? Atual Reino Unido, da França propriamente dito. Então, ele vai bloquear tudo isso aqui, proibir o comércio, tá certo? E vai dominar todo o restante da Europa. Porque ele diz o seguinte, tá? Ele diz que caso os soberanos dessas nações não se rendessem a ele, ele faria o quê? Ele iria invadir essas nações aí com seus 600 mil soldados, ia
coisa não ia ficar boa. Então muitos desses países decidiram aí aderi-lo como seu imperador, tá certo? Para que não houvesse aí uma guerra, uma batalha, como ocorreu na Itália, como ocorreu na Espanha, e isso serviram de amostras grátis para que as outras nações não seguissem aí a regra. Então, basicamente, o bloqueio continental foi a proibição comercial com a Inglaterra, que era a maior nação em termos de fornecimento, tá certo? Lembram do que hoje é os Estados Unidos, que vai ser aí a maior potência econômica e mundial. Nesse período aí, no ano de 1800 e bolinha, vai ser a Inglaterra. E a França quer se tornar, a França sob o domínio de Napoleão, quer se tornar uma supernação. Mas para se tornar uma supernação tem que fazer o quê? Destruir a nação atual, que naquele caso era a Inglaterra, tá certo? Então essa foi a estratégia que ele aí conseguiu para tentar enfraquecer o seu real inimigo, tá? Aí vem a terceira questão. Vocês lembram que na aula eu falei aí sobre algumas formas que Napoleão tentou invadir a Inglaterra? Lembrando que a Inglaterra é uma ilha. E para invadir uma ilha, você só consegue invadir de duas formas, pelo ar ou pelo mar, tá certo? Não dá, não tem como invadir de uma outra forma. Então, assim, a única oportunidade que ele teria era uma batalha naval, e isso iria enfraquecer muito as suas tropas, sem contar que a Inglaterra era extremamente forte na questão de navios e tal, e até mesmo armamentos apropriados para o mar, o oceano, etc. E ele até cogitou a possibilidade de enviar soldados de balões naquela época, tá? Só que é claro que essa decisão, ele já aí meio que enfurecido, já não sabia o que fazer, ela não daria muito certo. Por quê? Porque os balões são alvos fáceis, são facilmente visíveis aí do continente, no caso da superfície, né? Então seriam alvos muito simples e fáceis de ser aí derrotados. Então quem não se lembrou aí dessa questão, vai lá, corre, apaga e refaz a questão, tá bom? Bloqueio continental. Bloqueio continental foi de fato aí a forma que ele conseguiu de tentar destruir a Inglaterra, tá certo, senhores? Porque ele enfraqueceu durante um tempo, mas não conseguiu aí destruir a maior potência econômica da época, senhores. Aqui eu vou perguntar aos senhores quais são as principais características de Dom João. Bom, Dom João, ele vai ser assim uma pessoa, né, muito incomum. Incomum porque ele vai ter aí um aspecto meio fofinho, meio gordinho, meio tal, porque ele gostava muito de comer, ele era muito medroso, como diz a charge aí, tá certo, senhores? Ele era muito ansioso, não gostava de muitas pessoas por perto, era muito indeciso, tá? Lembram que eu disse lá no vídeo? Ele passava aí cerca de 9 horas conversando com seus ministros e tal, e no final não tinha resolvido absolutamente nada. Então ele era um cara assim bastante seguro, né, para ser aí um governante e tal, tá certo? Mas aí o que acontece? Dom João, ele vai ser o camarada que vai aí, né, dar um pontapé para as decisões de Napoleão. Por quê? Porque ele vai ser considerado aí um dos caras mais estratégicos, e isso torna bastante inteligente, tá? Porque ele vai conseguir driblar Napoleão através das inúmeras tentativas, na verdade enrolação, porque ele dizia Napoleão queria aderir, iria aderir, e nada de aderir aí ao bloqueio continental. Em contrapartida, ele também dizia Inglaterra, tá certo, que não iria aderir ao bloqueio continental e ficava nessa, entre uma nação e outra, e no final ele tomou a decisão de fato, que foi de ir embora sob aí a proteção da guarda
inglesa, tá certo? Então não pode se dizer que Napoleão ele era desprovido de ou Dom João era desprovido de inteligência. Muito pelo contrário, foi um dos caras aí bem inteligentes da nossa história, tá? Como foi que ficou essa situação? Simplesmente Dom João foi embora aí de sua nação, de Portugal, né, com sua mãe Maria Louca, com sua esposa, suas filhas e tal. Cerca em média 15 mil pessoas. Simplesmente pegou toda a corte portuguesa, foi até a região dos portos. Pegaram os navios e embarcaram. E a população? Bom, a população ficou aguardando as tropas de Napoleão chegarem e invadir. Foi bem isso que aconteceu, tá certo? Então, os súditos, que eram população, presenciaram aí bem de maneira surpresa, até mesmo sem acreditar no que estava acontecendo, a fuga em massa dos nobres, né? Toda a nobreza foi embora, a riqueza foi embora, as pessoas pegaram seus bens, pegaram suas riquezas, pegaram seu ouro e foram embora para o Brasil, fugindo aí de Napoleão. Esse fato ocorreu em 29 de novembro, tá certo? De 1807, e ele vai chegar em média no Brasil mais ou menos por 7 de março já de 1808. Por isso que eu estou dizendo, são 3 meses aí de translado de um continente para o outro, né, atravessando aí o Atlântico. Então as embarcações que transportavam a corte e a nobreza portuguesa saíram do rio Tejo, que vai ser aí um rio muito importante para Portugal, tá? Pegaram as embarcações, saíram pelo rio, do rio desaguaram ali no Oceano Atlântico e vieram para o Brasil. Tchau e bênção para Napoleão, tá certo? Mas aí Dom João não podia simplesmente chegar no Brasil e deixar o Brasil da forma que estava. Primeira medida foi, ele não chega direto ao Rio de Janeiro, ele vai chegar aí em Salvador, tá? E de Salvador ele vai fazer o quê? Ele vai se deslocar ao Rio de Janeiro, certo? Então ele acaba transferindo aí a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Vai ser justamente esse momento em que a capital do Brasil ela vai mudar, né? Lembrando aí que a capital do Brasil vai ser Salvador primeiro, Rio de Janeiro e posteriormente quem? A atual capital, Brasília, tá certo, senhores? Então foram algumas medidas tomadas, tá? Que medidas aí foram essas, certo? A primeira medida ela vai estar aí transcrita no vídeo, tá certo? Para que os senhores possam aí visualizá-las, ok? Elas estarão no vídeo e ela corresponde à questão das embarcações, a abertura dos povos. Foi a primeira medida aí tomada por Dom João, porque como o Brasil era colônia, tá? Quando Dom João chega é elevado a reino de Portugal, é uma colônia um pouco melhorada, é praticamente a mesma coisa. Mas voltando, quando Dom João ele chega, ele abre os portos, porque o Brasil só podia vender produtos para Portugal, vender entre aspas, né? Ele só podia aí transportar produtos para Portugal. Então, a partir desse momento da chegada da família real para cá, o que é que Dom João faz? Ele assina a Carta Magna, abrindo os portos às nações amigas. Então, quer dizer que as nações amigas de Portugal, que faziam negociações com ele, que não estava atrelada a Napoleão, fazia negócios agora com Dom João, porém no Brasil. E isso foi muito importante, porque o dinheiro começa a circular, a conjuntura econômica do Brasil ela começa a mudar. Então Dom João ele começa a perceber que outras coisas, né, outras infraestruturas seriam necessárias, como escolas, o Banco do Brasil, a formação de militares para a defesa do território, né, o investimento aí em uma guarda marinha. Então todas essas medidas elas foram necessárias para quê? Para que o Brasil começasse a ser elevado a reino de Portugal e assim começasse a dar um certo conforto, porque até então as pessoas viam o Brasil, as pessoas de Portugal e as pessoas ali da Europa, viam o Brasil como um lugar assim muito inóspito,
muito cheio de mato, de floresta, não havia assim o desenvolvimento que já havia na Europa, então as pessoas nobres não queriam vir para o Brasil. Era cheio de terra, cheio de mosquitos, cheio de floresta, de animais, índios que ainda andavam pelados e tal, tinham sua cultura da qual os europeus aí não se agradavam na maioria das vezes. Então, assim, era um lugar onde a nobreza europeia não queria estar, mas aí eles foram forçados a vir para cá. Então, o que fazer? Vamos melhorar o Brasil. E foi o que foi feito, tá certo? Foi criada aí as escolas de medicina no Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, aí para melhorar, para que as senhoras, né, nobres daquela época pudessem passear em um ambiente belo, em um ambiente que tentasse se assemelhar aí à Europa. É claro que não comparava, mas tentavam aí aproximar, tá certo? A Escola de Belas Artes, né, trazendo óperas, trazendo peças teatrais. Tanto é que hoje o Rio de Janeiro e São Paulo são os lugares no Brasil onde as óperas se apresentam, onde grandes eventos artísticos acontecem, né? Em Pernambuco acontece sim, no Recife, não eventos tão grandiosos assim, mas tenta acontecer, né? Mas o foco maior é o Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então ele vai acabar mudando, porque a corte ela corresponde à nobreza, né? Se corresponde à nobreza, ela exala a cultura, então ela precisa de movimentos artísticos, ela precisa de leitura, porque naquela época não tinha televisão, então a diversão do povo era ler e imaginar as histórias e tal. Então todas essas questões, tá bom? Eu pedi na última questão que os senhores escolhessem uma dessas medidas e pesquisassem sobre elas, tá? Muitas pessoas pesquisaram sobre o Banco do Brasil, achei isso muito interessante, outras aí sobre o Museu de Belas Artes, enfim, o Jardim Botânico, então eu gostei muito. Parabéns. A galera que realizou o trabalho, a atividade perfeitinha, parabéns para vocês, tá certo? Ao pessoal que não fez a atividade, por gentileza, façam. Os senhores terão um prazo, eu irei dá-lo a vocês, tá? Quero frisar aqui que é extremamente importante que vocês aí façam as atividades, porque a gente está aqui se desdobrando para preparar as aulas para os senhores com muito carinho, tá certo? Não estamos de modo presencial, não porque queremos, os senhores sabem muito bem disso. É algo bem maior que a nossa vontade, que o nosso desejo. Mas assim, que a galera fique ciente de que essas atividades elas estão aí, ó, sendo contabilizadas. O pessoal que está fazendo está lá na relaçãozinha, como se estivesse numa sala de aula, porque esse agora, o computador, virou a nossa sala de aula. Então só vai ganhar pontuação quando retornarmos. Eu sei que quando retornarmos é como se fosse um buraco negro, é algo obscuro, a gente não tem uma data, né, determinada, mas vamos retornar. Então, por gentileza, senhores, quem ainda não está fazendo, porque está fazendo qualquer outra coisa, tira um tempinho, faça suas atividades, não é só de história, só de geografia não, é de todas as disciplinas, porque isso vai ser importante para vocês, tá bom? Principalmente porque ano que vem os senhores serão nono ano, então tem muita coisa para os senhores, tá? Então vamos se ligar nisso. Para vocês, bye bye, fiquem com Deus e até mais. Tchauzinho. E agora eu não sei voltar mais. Como é que eu volto? É mentira que eu não tava gravando. Salve, galerinha! Vou deixando o meu até logo pra vocês, tá? Eu sei que finalizei lá, mas ficou meio sem jeito e tal. E assim, me desculpem os ruídos, é porque esse fone de ouvido eu coloquei pra diminuir o cabelo, mas aí acabou fazendo tic, 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 tic. Então os senhores aí meio que deletem essa informação, tá certo pra vocês? Bye bye, fiquem com Deus, tchau!